Olá, ariano! Seja muito bem-vindo, você que é de Áries ou você que tem ascendente em Áries. Vamos lá então para sua previsão. Tô aqui com a data da lunação, a lua nova, que vai ocorrer agora dia 14 de julho, pegando exatos 21 graus do signo de Câncer. Vamos entender como tudo isso vai mexer com você, como tudo isso vai te impactar. E nesta previsão eu vou trabalhar com Mercúrio retrógrado, porque ele está em evidência nessa previsão. Lembrando que Mercúrio fica retrógrado até o dia 24 de julho, ok? Acho que até dia 23, 24 ele já está livre. E aqui, pessoal, nós temos também... Eu vou inserir nessa previsão o trânsito de Júpiter em Leão. Então, muitas pessoas me mandaram: Paloma, você não vai fazer nenhum vídeo de Júpiter em Leão? Então, nessa previsão, eu já vou inserir o que você pode esperar de Júpiter no signo de Leão, porque ele vai ficar um ano lá. Então, até em julho de 2027, Júpiter estará em Leão e eu vou te explicar tudo, tá bom? Então é isso, e eu já peço aí que você curta o canal, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe, tudo, e principalmente se inscreva e curta o canal, tá bom? Porque agora nós vamos também utilizar para critérios de ranking de signos, né? A posição de cada signo que é publicado através das curtidas também. Então você vai se inscrever, pelo amor de Deus, se inscreva e não deixe de curtir. Então, por exemplo, vamos supor que teve uma visualização ok, não foi excelente, foi ok, mas teve muita curtida, então essa curtida também a gente leva em consideração e você vai para o ranking, tá bom? Então, é isso, pessoal. Essas são as informações, vamos aqui para a sua previsão. Ok, vamos lá. Áries, nós temos uma alunação ocorrendo na casa da família, na casa do imóvel. Então aqui a gente está falando ou de família, então a gente está falando das relações familiares, da mamãe, do papai, de assuntos que envolvem a família, ou isso aqui também pode ser um imóvel, pode ser uma propriedade. Tá? Então, a lua nova, literalmente, a lua nova, ela tá falando de uma nova fase em família, de um novo momento em família, um novo ciclo em família aqui, tá? Acontece que o Mercúrio, ele tá retrógrado e ele também, além de estar retrógrado, ele faz uma quadratura com Saturno que está no teu signo. Então, vamos lá. Primeiramente, o Mercúrio retrógrado, né? Nós temos dentro do senso comum, não sei por que isso acontece, que as pessoas veem a retrogradação como algo só negativo. E não é bem assim. O Mercúrio retrógrado, ele vai falar de algo tão profundo, tão complexo, que a gente precisa reavaliar. Então, aquele tema volta para você porque você precisa olhar para aquilo, você precisa entender aquilo de uma maneira muito mais profunda. Isso é retrogradação, tá? E, então, o que está ocorrendo é que nós temos uma situação nova em família, em que você está reavaliando, tem aqui alguma questão de reavaliar e que isso pode, para alguns, mexer com algum imóvel, alguma propriedade. Nós temos um Saturno aqui, que inclusive transita no teu signo, então Saturno ali, ele está pedindo aí para que você amadureça a sua conduta, o teu comportamento, a tua atitude. E essa quadratura está falando sobre aprender a dar limites na família ou aprender a enxergar as coisas como elas realmente são em família, tá? Esse Saturno fala muito da maturidade para lidar com temas da família, inclusive temas do passado, tá?
Então, Ariano, provavelmente você está aqui vivenciando uma fase em que a família talvez ela precise mais de você. Pode ser que você tenha que se comprometer mais com a família, se comprometer mais com os assuntos da mamãe, do papai, alguma situação que você vai ter que avaliar, reivindicar em família também, tá? É aquele momento que a família de alguma forma ela te consome, tá? E esse consumir não precisa ser negativo, mas não deixa de ser um consumir aqui, né? Então você pode se sentir um pouco mais estafado, um pouco mais cansado, porque as atividades da família te consomem. Eu tenho que estar lá cuidar da minha mãe, ou cuidar do meu pai, ou eu vou ter que olhar para um documento dessa casa, porque Mercúrio fala de documentos também, fala de negociações acerca de um imóvel, de uma propriedade. Então aqui pode ser que você fica um pouco mais debruçado sobre esse tema em família ou sobre esse tema da casa, tá? E é uma coisa que te preocupa. Aqui eu vejo que é algo que te preocupa. Então, eu me preocupo. Mercúrio, ele é um significador de parentes. Eu me preocupo com o irmão, eu me preocupo com o cunhado, eu me preocupo com o meu sobrinho, entendeu? Como se ali você ficasse debruçado nesse tema, olhando e avaliando. E aqui a ideia do Saturno é assim: se você é aquele que não quer ajudar em nada, talvez você tenha que ajudar. Balançou a câmera aí, né? Peraí, pessoal, desculpa, viu? A gente tá com um tripé novo, a gente tá se adaptando. Se você é aquele ariano que você é aquele que não quer ajudar em nada, então pode ser que você tenha que ajudar um pouco mais, tá? Se você é aquele que ajuda, talvez Saturno tá falando menos, calma, cada um tem a vida que tem, né? Você precisa respeitar a opinião ou como as pessoas querem viver a vida delas, entendeu? Então é uma coisa assim. E se aqui a gente está falando de uma propriedade, pode ser que você esteja querendo organizar algum tema de casa, algum tema de família, alguma situação que te preocupa aqui, tá? Em relação ao imóvel. E essa retrogradação que vai até o dia 24 de julho, pode ser que até lá você pode estar tendo que renegociar alguma coisa ou ter que mexer com alguma situação, que isso tem a ver com uma propriedade, isso aqui tem a ver com imóvel, isso aqui pode mexer papéis, aí tem um irmão, tem um tio, periquito, papagaio, todo mundo ali se envolve no tema, né? E aí é uma coisa que talvez você se sinta exigido. Talvez você é o primogênito, talvez você é o que segura a família, é o que vai resolver, é o que corre atrás. Então isso aqui é o que está acontecendo nesse momento, tá bom? Ok, mas nós temos mais informações aqui, né, que estão ocorrendo acerca desse tema. O que nós temos aqui? Eu quero falar de Urano, porque Marte ativou esse Urano, tá? Se Urano tá no signo de Gêmeos, Marte tá ali, ativou esse Urano, o que vem falando que você está lidando com pessoas que estão atravessando uma fase nova, tá? Mas quem são essas pessoas? São irmãos, parentes, ou pessoas ali do seu convívio, vizinhos também. Nossa, meus vizinhos estão mudando de casa. Nossa, tem um vizinho aqui que está saindo, está indo morar em outro lugar. Tem um vizinho ali que colocou a casa para vender, alguma coisa assim. Então, aqui você está lidando com pessoas que atravessam uma fase muito nova, tá? Isso aqui envolve uma pessoa. Isso aqui envolve uma pessoa, aqui não é uma coisa geral, tem uma pessoa específica aqui que passa por uma fase nova. Para a grande maioria dos arianos, isso aqui é um irmão, é um parente, alguma coisa, uma pessoa importante aqui, tá?
E aqui pode ser que essa pessoa queira fazer mesmo algumas mudanças, tá? Eu não sei se essa pessoa também quer mudar de casa ou se você está querendo ajudar essa pessoa em relação a um imóvel, porque aqui diz que essa pessoa ela está atravessando uma fase nova no trabalho também, mas é uma situação que não é fácil para essa pessoa. Pode ser que essa pessoa tenha que fazer algumas escolhas, mexe com algum tipo de situação de rivalidades ou escolhas difíceis que essa pessoa tem que tomar. Pode ser que essa pessoa tenha que cuidar um pouco mais da saúde, ou tenha que aprender a correr atrás de trabalho, as coisas não vêm fácil, a pessoa tem que criar movimentos que são movimentos que sejam movimentos adequados. Ai, ai. O fato aqui é que você está lidando com pessoas que passam por uma fase nova, mas que há desafetos. É isso, ou assim, cada um tem um ponto de vista, sabe? Cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma visão. Então não me surpreenderia também você falar, não, essas pessoas estão passando por uma fase nova e vai ser nova mesmo, porque a gente vai se afastar, as pessoas vão viver em outro lugar. Apesar de eu sentir que tem alguém que quer ficar perto, e talvez você queira ajudar também. Porque aqui não é só uma pessoa, tá? Aqui também envolve um grupo de pessoas. Bom, Áries, o planeta Urano, ele tá ajudando você, tá? A ter um entendimento espiritual, tá? Para que você ressignifique o teu passado, ressignifique, perdoe, vire a página, para que você siga teu propósito de vida de uma maneira mais leve, e deixando com que as pessoas, elas sigam o próprio caminho delas, entendeu? Então, por exemplo, isso aqui é muito bom, mas tem um lado que te exige um pouco mais, porque aqui é como se você tivesse tendo que fazer escolhas melhores para sua rotina, escolhas melhores para a sua saúde, escolhas melhores para que você trabalhe com mais produtividade ou de uma maneira mais agradável, com uma rotina mais agradável aqui para você. Ok. Então vamos agora para o trânsito de Júpiter. Vamos lá. O planeta Júpiter, ele acabou de entrar em Leão e ele vai ficar um ano, até julho do ano que vem. E o Júpiter em Leão, ele vai favorecer muito você no sentido de desenvolver o teu potencial. Ele vai ajudar você a ter mais lazer, entretenimento, então você vai ter mais possibilidade de passear, mais possibilidade de se divertir, de aproveitar a vida, tá? Esse trânsito, ele também favorece os filhos. Então, para quem tem filhos, e aqui também cabe pets, tá? Você vai ver que eles estão numa fase de bom desenvolvimento, de bom crescimento. Você vai ver o teu filho passar na faculdade, teu filho ir bem na escola, teu filho abrir o social dele, o seu filho trabalhar melhor os talentos dele, a autoconfiança dele, tá? Então é um momento de grande progresso aí para os filhos, tá? Mas também favorece você que quer engravidar. Eu quero engravidar, então esse trânsito ele ajuda você a ter meios de promover uma gravidez ou de fazer um tratamento para engravidar, alguma coisa assim, tá? Então ele é um trânsito que ele favorece gravidez, favorece o desenvolvimento dos filhos, favorece o desenvolvimento do seu potencial, porque aqui fala de talentos que você tem, e principalmente no sentido de aproveitar a vida, ser feliz, né? De você conseguir desfrutar da vida ao máximo que você pode. Ok. Agora, é fato que Saturno também transita no teu signo, então Saturno ele tá te cobrando. E a gente já viu aqui que você está num ano, que é um ano não, né? Esse mês especificamente, talvez ficou um pouquinho mais pesado esse mês, em que o tema família fica muito em pauta. Então, assim,
Pode ser que você fale assim para mim hoje: "Ah, mas eu tô sem tempo para sair, para passear, para me divertir. Eu não tenho tempo para essas coisas, tá muito difícil, Paloma". Então, só que lembra que Júpiter vai ficar um ano ali, um ano, tá? Então, então você pode aqui aproveitar sim esse trânsito de Júpiter, tá? Tem ainda muita água para rolar nessa ponte, apesar de que você precise cuidar um pouco do teu físico, cuidar um pouco da tua saúde aqui, isso eu vejo, tá? Então é um ano de crescimento para os filhos desse Júpiter, é um ano que você pode passear mais, se divertir mais. Se você tá sozinho, é um ano que provavelmente você vai namorar, tá? Provavelmente, porque aqui como aumenta lazer, entretenimento, aumenta libido, aumenta namoro, tá? Então o Júpiter, ele favorece muito o seu desenvolvimento pessoal, tá? Mas vamos agora falar do que acontece hoje com esse Júpiter, agora, o que ele está fazendo agora no céu? Bom, agora ele está favorecendo muito a relação com parentes, a relação com o seu meio social, pessoas ali do seu convívio, parentes. Eu tô vendo que tá interessante, você tá vendo seus parentes atravessar uma fase boa, você tá no momento bom para passear, você tá no momento bom para se divertir, para aproveitar a vida, tá? Ok. Mas Júpiter, ele está fazendo um T-square aqui, que ele mexe muito com o teu dinheiro, tá, Áries? Então é como se aqui você tivesse muito gasto, né? É como se você tivesse que, inclusive, pode ser que você pense assim agora: não, eu não quero mais gastar o tanto que eu gastei, ou eu preciso priorizar algumas coisas, porque aqui é como, geralmente, Júpiter no negativo. Júpiter, ele é o crescimento, ele é a expansão, ele é o progresso, ele é tudo isso. Mas ele, quando pisa na jaca, ele pisa lindo, né? Então aqui pode ser que você tenha realmente que fazer uma revisão dos gastos aqui, porque eu não sei se você quer ajudar um filho, aqui pode ser ajudar um filho financeiramente, aqui pode ser ajudar alguém que você ama, aqui pode ser você querendo passear ou se divertir ou fazer uma viagem. Mas aqui você pode perder um pouco a medida das coisas, tá? Então aqui fala sobre sabedoria para lidar com o seu dinheiro, sabedoria para que você não ultrapasse os seus limites, tá? Mas que de alguma forma ou de outra é um trânsito muito benéfico para que você passeie, se divirta, para que você olhe para o desenvolvimento do filho, para que você invista tanto na sua vida pessoal quanto na vida dos filhos, né? Então, assim, de uma forma ou de outra, é um trânsito interessante. Só que é um trânsito que está falando sobre cuidado com os excessos, tá? Os excessos aqui podem te prejudicar, os excessos aqui podem te levar à tomada de uma decisão de que você, algum tipo de problema, um gasto que você poderia evitar aqui. Talvez esse trânsito também seja assim: nossa, eu tô vendo muita gente desperdiçar dinheiro, desperdiçar oportunidade. Eu tô preocupado com um filho, eu tô preocupado com uma situação, porque eu vejo essa pessoa gastando muito dinheiro. Paloma, eu não tô vendo meu filho capaz de seguir a vida dele ou de levar a vida dele, então eu tô tendo muito gasto com o filho, muito gasto com isso, muito gasto com aquilo. Então aqui tá falando, então, por isso que você tem que se priorizar. Vamos voltar para a previsão. Essa previsão de agora, ela fala que você precisa aprender a ter um posicionamento em família, tá? Não adianta você deixar as coisas como elas estão. Você vai ter que avaliar a sua conduta, avaliar o seu posicionamento, avaliar como é que você quer conduzir
algumas situações aqui para dar certo na tua vida. Então, aqui fala muito da maturidade para conduzir a própria vida. Por quê? Porque o tema em família, o tema envolvendo a casa, o lar, aqui pode ser uma negociação, aqui pode ser as relações, tudo isso é muito importante para você, tá? E que você talvez está lidando com uma pessoa difícil, tá? Essa pessoa, uma pessoa que está na sua rotina. Aqui é uma pessoa que pode ser que você cuide dessa pessoa, ela é uma pessoa da família. Pode ser que aqui seja uma pessoa, pode ser um funcionário, um colaborador, que aqui você está lidando com uma pessoa difícil aqui, uma pessoa que você vai ter que saber como lidar para não perder as rédeas de uma situação. Tá bom? Olha, Áries, o mais importante aqui no teu processo é que você está numa fase maravilhosa para ressignificar a tua vida. O Urano está te dando a oportunidade de enxergar a vida de uma outra maneira, de enxergar as coisas de uma outra maneira, quebrar uma mentalidade, né, que estava te privando. Isso é maravilhoso, tá? Só que o tema principal dessa previsão é a casa e assuntos familiares. Então, ou é assunto doméstico, família, ou é um imóvel propriamente dito aqui. Tá bom? E vai dar tudo certo. Escute várias vezes essa previsão para você analisar, tá bom? Um grande beijo, muita luz e até mais.